Oi, 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 boa noite. Ó, já vai mandando aí pelo aviãozinho, hein? Quem conhece mãe, que tem TDAH, a live hoje vai ser muito boa. Eu sou mãe TDAH, perfeito. Oi, oi, Brooke. Oi, estou chegando agora aqui. Oi, bem-vindo. Bem-vinda, Rodrigues Moreira. Ale. Oi, boa noite, meu povo. Imagina o perrengue, né? Quando junta a mãe, o filho, todo TDAH. Boa noite. Olha, a Simone tá por aqui. Deixa eu chamar a Simone aqui. Olha, bastante mãe por aqui hoje. Eu nem sei o que eu tenho mais. Oi! Oi, boa noite. Boa Tudo bem, noite. Jana? Tudo bem, Simone? Contigo? Tudo jóia. Tudo jóia. Melhor Gente, pra agora. quem... Oi, fala. Não, tudo bem, sim. A Silmara, ela deve estar entrando logo aí também. Tá. Enfim, mas tudo bem. Gente, apresentar para vocês, né? Para quem não estava aqui na outra live, essa é a Simone. Ela também descobriu o TDAH, né? Assim como eu, na idade adulta. Tem filho com TDAH também, né? Então hoje vai ser uma palestra uma palestra não, né? Uma roda de conversa A roda de muito conversa, exatamente. enriquecedora. Com 4 TDAH juntas. 4. Pensa que mulherada, né? É isso. E olha, só mulherada esperta, cheia de energia. A Sim. Silmara já está aí. Como eu falei hoje, né? A gente se vira dos 30. Deixa eu chamar aqui a Silmara. Aqui, Silmara Mira. Pronto, chamando. E vou logo convidar a Aline também, que a Aline tá por aqui. Aqui, a Aline já tinha Uhum. convidado. Opa, a câmera tá virada. Aí! Ai, que legal. Bem, Oi, tudo bem? tudo jóia. Oi, boa Uhum. noite. Boa noite. Boa Então, gente, noite, Aline. vamos começar pela Silmara, né? Que entrou aqui primeiro. Então, gente, essa é a Silmara. Ela também tem TDAH. A Silmara foi descoberta na idade adulta também, né? Então, eu desconfio que eu esteja. Quem Assim. é diagnosticado mesmo é o meu filho, né? Aham. Muita mãe que vem falar aqui comigo geralmente descobre depois, né, do Isso. diagnóstico dos Vendo, filhos. vendo, vendo como ele se comportava e a dificuldade dele de aprender na escola, porque na nossa época não era comentado sobre TDAH, né? Eu era tida como bagunceira, inquieta, que não parava quieta na sala de aula, né? Sim. Mas nem cogitava a ideia de falar em TDAH, né? Assim. Bom, e E a gente depois, tem. quando foi diagnosticado, que eu comecei a me ver muito nele, né? Eu desconfio que também seja, e outras pessoas da minha família também, né? Mas a gente até agora não tem laudo. E é altamente genético, né? Então, bem provável. Falei pro Murilo, que herança que eu fui deixar para você. Gente, também temos aqui com a gente hoje a Aline, né? Que ela é especialista em neurociência comportamental. Então, ela vai dar também umas dicas por aqui com a gente. A Aline também tem TDAH, né? Diagnosticada na idade adulta também. Também, prazer estar aqui com vocês. Fui diagnosticada com 27 anos e, assim, foi por acaso, foi buscando tratamento para ansiedade que eu descobri ali o TDAH e, junto com o TDAH, o grau leve de autismo, né? O transtorno do Também. espectro também. Sim. E aí eu já estava imergida nesse mundo de saúde mental e aí eu mergulhei ainda mais. E é perfeito, né? É muito mais fácil, né, de entender até as crianças com quem você trabalha, as pessoas com quem você trabalha, quando a gente sente, né, o que o outro sente. É muito mais fácil de ser empático, né, de entender a dor. Muito maravilhoso. Por aqui sempre aparecem mães, né, que acabou de receber o diagnóstico do filho e geralmente elas me pedem muita ajuda, tipo, como é que eu posso ajudar meu filho, né? O que é que eu posso fazer? Eu não sou mãe, né? Eu meio que me coloco assim na posição de filha.
e falo o que eu gostaria que minha mãe pudesse, né, tivesse feito se ela soubesse na época. Mas nada melhor, né, do que uma mãe, uma especialista, né, duas mães, uma especialista falando mais diretamente para essas mães. Então, hoje eu vou ficar aqui mais caladinha, ouvindo, falando de vez em quando das minhas experiências, mas eu vou deixar vocês bem à vontade, porque eu acho que o que vocês vão trazer por hoje aqui vai ser bem enriquecedor. Só quero avisar o pessoal, pergunta, coloquem na caixinha, porque senão a gente acaba perdendo nos comentários. Então, deixa na caixinha, que aí uns 15 minutinhos antes de terminar a live, a gente abre para perguntas e conversa com vocês. Isso. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Vamos levantando Jana, a mão aqui para não ficar uma interrompendo a outra. uma roda de conversa. Faltou um chá, um café aí, né? Mas Sim. vamos fazer de conta, né? Então, assim, eu vejo, porque... Então, eu sou professora há mais de 20 anos, sou uma professora de História, mas eu também, desde 98, eu tenho formação em Psicopedagogia. E eu, como a Jana falou, foi o ano passado que eu acabei tendo o diagnóstico. Mas quando eu olhava os alunos em sala, eu sempre pensava assim, como a gente conversou aquele dia na live, poxa, eu me via, né, naquele aluno que não tinha, que era um aluno esperto, comunicativo, mas tinha um caderno nada organizado. Que era um aluno que tinha uma dificuldade de organização, era um aluno que, no meu caso, não era aquele aluno hiperativo, assim, muito agitado, mas que tinha uma dificuldade de concentração. E eu vejo, né, que nem eu falei, é o contrário da a Silmara, no caso, ela, relatando um pouco da história da Silmara, que a Silmara eu conheço pessoalmente, essa mulher maravilhosa. E a Silmara, a história dela é muito parecida com a da Jana. Porque eu, por exemplo, era aquela criança calma, aquela criança tranquila, aquela criança que provavelmente na escola nunca ia ser diagnosticada com TDAH. Porque a minha hiperatividade era mental, sempre minha cabeça a mil, em outra galáxia, mas eu era comportada. A Mara já contou pra mim, assim, ela era bem serelepe, lembra muito da história da Jana, assim, contando. A Sil tem o Murilo, que tem o diagnóstico, né, Silmara? Isso. E você ainda não tem. Eu, no caso, não. Eu tenho o diagnóstico, a minha filha Jade não tem. Eu acredito que tanto a minha filha Jade quanto o Pablo, mais a Jade, tem muitas características do TDAH, né? Que eu vejo, como eu falei na live passada, a gente percebe desde cedo só que eu percebi, assim, algumas coisas, por exemplo, o não terminar processos. Lembra que eu falei da questão do tubinho da pasta de dente nunca estava fechado, ou uma gaveta nunca estava fechada, ou uma caixa nunca estava tampada, não terminar os processos. Mas agora eu me dou conta que eu sou muito assim, né? E eles acabam sendo esse meu espelho também. E assim, como professora, também na escola, a gente vê assim, nossa, talvez por hoje eu ter o diagnóstico, a gente se aprofundar mais em leitura, eu olho os alunos assim e eu penso, poxa, tem que dar um jeito de conversar com essa mãe, no mínimo orientar que ela busque um terapeuta, que ela busque um profissional e faça uma sondagem. Porque o quanto é melhor ter o diagnóstico desde cedo, né? O quanto que vai evitar sofrimentos para ser descoberto, no caso, eu que descobri na vida adulta, aos 49 anos, né? A Jana, acho que foi aos 37, né, Jana, agora? Uhum. Isso. E a Aline mais novinha, aos 27, né, Aline? Isso? Aos 27, isso. Mas se a gente tivesse lá na infância um pai, uma mãe, ter esse olhar, né? O quanto nos pouparia sofrimento? E assim, antes de passar a palavra para vocês, eu vejo na escola, me coloco no lugar de mãe e de professora. Porque muitas vezes a mãe TDAH, e aí a Silmara deve saber bem, ou ela é vista como aquela mãe que passa a mão na cabeça, né? Aquela mãe que passa a mão na cabeça, aquela mãe que exagera nos cuidados, né? Ou seja, muitas vezes é um olhar, de certa forma, até... não preconceituoso, mas pela falta de conhecimento, vê na mãe aquele exagero de cuidado, né? Então, assim, e a criança com um TDAH não diagnosticado na escola, o adolescente, ele é aquele aluno que tem um potencial incrível, mas recebe vários rótulos que na adolescência, principalmente, nossa,
acaba atrapalhando muito a própria autoestima da criança e do adolescente, né? A Sil, se quiser falar um pouquinho, o Murilo com que idade que o Murilo tá, Sil? O Murilo tá com 13 anos. Seria Eu bacana descobri o você TDAH. relatar a trajetória como mãe, né? Uhum. Isso. Então, foi muito importante a escola do ensino fundamental 1 do Murilo, que me ajudou muito, a escola Dom Bosco, até que eu amo de paixão, sabe? Porque na época, eu não sei se agora as escolas aqui de Guarapuava têm essa liberdade de fazer o que eles fizeram. Mas na época ele estava com 8 anos de idade, a escola me chamou, que tinha essa desconfiança, mas as pedagogas não podem dar esse laudo, né? Aí elas perguntaram se eu queria que ele fosse encaminhado pela escola. Naquela época eles encaminhavam da escola pro médico, né? Então ele já foi pro psiquiatra, o psiquiatra pediu os exames, então eu não gastei nada, foi tudo pelo SUS. Foi encaminhado da escola, o psiquiatra, a psicóloga, ele fez todo o acompanhamento, né? Só que quando ele saiu do Fundamental 1 e foi para o Estado, daí eles já quiseram me mudar para eu só pegar receita no posto. Eu não queria isso, eu queria que ele tivesse um acompanhamento, né? E aí envolve uma outra questão, que tem muitas mães que sofrem com isso, que é a questão financeira. Porque você vai pagar, é uma consulta cara, a criança precisa de acompanhamento psicológico, precisa de terapia. Ou o Murilo, no caso dele, ele tinha um pouco de dislexia também, né? Então precisa de fono. Então é muita coisa que envolve, né? E é um tratamento que acaba sendo caro e tem muitos pais e muitas mães que não têm condições de arcar com esse tratamento, né? E daí, assim, o ano passado eu consegui fazer a consulta do Murilo com a neurologista, ela pediu o acompanhamento dele com a psicopedagoga, ele fez as sessões, só porque, assim, nós temos também a possibilidade que ele tenha o TOD, né, o TOD, não sei como que se pronuncia, porque ele é bem opositor, desafiador, né? Então, eu vou ter que voltar na médica para conversar com ela, que talvez ele ainda tenha mais O briefing, como eu falo. isso, mais um acompanhamento. Então, Então, e daí agora ele está na fase da adolescência, está com 13 anos, ele não quer tomar medicação, ele não queria ir para as aulas de reforço, agora eu convenci ele aí. Então, tudo que tenha que ser feito, que ele se sinta obrigado, ele empaca e não faz, sabe? Uhum. Então, eu tenho que conversar, tenho que explicar para ele o porquê daquilo, tenho que ir assim, meio pelo lado lúdico, sabe? Brincando com ele, para ele entender que é preciso. Então, a medicação esse ano ele não tomou nenhum dia ainda, porque eu tô tentando fazer ele ver que ele precisa da medicação, né? então é muito comum, né? A criança com TDAH, eu falo, até vocês estão falando aqui da experiência de vocês, e a minha experiência vem fresca na cabeça o tempo inteiro, né? Que eu era muito quieta na escola, entrava muda e saía calada, mas porque eu estava o tempo inteiro usando de subterfúgios para poder ir para o meu universo, né? Tudo que não me interessava, eu estava ou lendo, escondido, que eu dei risada quando vi Eu. no perfil da Jana, escrevendo poesia. Comecei a escrever poesia, eu tinha uns 8 anos. Mas eu não tinha uma dificuldade real na escola. Só que eu não conseguia fazer tarefas, por exemplo. Eu lembro que na primeira série, a professora passava na lousa, né? Um lado da lousa de letra cursiva e o outro lado da letra de forma, né? Para você escolher forma. Eu sou velha, né, gente? Uhum. Para você escolher. Eu não conseguia me decidir. Não existia como eu terminar a tarefa, porque eu não conseguia. Eu começava por uma letra e desistia de tudo. Mas também, no meu caso, como tenho espectro, talvez isso também me ajudava a ficar um pouco mais fechadinha no meu universo. Sim. Agora, é muito interessante isso que você falou do seu filho ser opositor, porque é muito comum. A criança, né, desculpa, com TDAH, tudo no universo dela é muito mais difícil do que pra gente que é adulto, porque o córtex pré-frontal dela não tá maduro. E ela vai ter um atraso aí de 30% mais ou menos de maturidade. Sabe que é uma deficiência de 30% de maturidade emocional perto das outras crianças? Então, essa coisa de oposição é um pouco da imaturidade de querer desafiar. Eu fui uma pessoa, eu falo isso até com um certo constrangimento. Eu fui um ser humano desafiador até os meus 26 anos.
tudo eu me opunha. Pensa um ser humano do contra. Eu sempre queria ficar provando o meu ponto de vista, né? Eu brinco que eu fiz faculdade de Direito e eu coloquei na minha cabeça que eu fiz porque meus pais queriam que eu fizesse. E pra bancar a oposição, eu falei, eu fiz História, pra dizer agora eu vou fazer o que eu quero. Fiz faculdade de História. Legal. Historiadora também, como eu. Que bom. E assim, não foi meu mundo, ou seja, eu só fui ali para provar um ponto. Uhum. Qual é o problema? Quanto prejuízo, né, por não ter o diagnóstico que eu tive na minha vida? Não só nisso, relacionamentos também. A gente perde muito em relacionamentos, né? As pessoas falam muito pouco disso. E eu recebo todos os dias no meu direct um monte de mães me dizendo: eu tenho medo de dar bronca no meu filho, tenho medo que ele deixe de me amar. Eu falo, mas gente, seu filho é um insubordinado nato, ele precisa. Ele precisa das A broncas. psicóloga falou pra mim uma vez, você não tá mimando demais o Murilo? E eu falei, eu mimo, só tenho eles, só tenho 2. Ai, é aquilo que a Simone falou, né? Que a gente acaba como se passasse a mão na cabeça, né? Mas, gente, quando a gente ama, como não passar, né? Sim. Os seus. E assim, e por causa da oposição, né? Se você for tratar tudo no grito, na braveza ali, ele trava e não faz, aí não adianta, você tem que ir com calma, tem que ter uma paciência de Jó pra lidar, Sim. senão não. E assim, né, a Silmara falou dessa escola aqui em Guarapuava. Mas uma coisa que eu vejo que não é comum, eu não sei nos outros estados como que é, mas eu sou professora geralmente do 6º ano até o ensino médio. Trabalho bastante essa faixa etária. Eu vejo a dificuldade para a gente, o quanto bom seria se o aluno já viesse das séries iniciais com laudo ou com diagnóstico. Porque daí muitas vezes não há comunicação da escola até o 5º ano, não é repassado. Daí muitas vezes a gente tem que ir em busca, tem que fazer uma investigação, né? E é toda uma luta, porque a Aline deve saber bem isso. Muitas vezes os pais têm uma resistência muito grande. Quando ouvem a palavra transtorno, como assim? Sabe? Talvez a ideia do filho ter um transtorno. E esse termo tem que ser desconstruído também, né? Porque muitas vezes ele é carregado... Vou falar a verdade. Vou falar uma coisa que às vezes acontece no cotidiano da gente. Então, nós fizemos o post da live, a Jana fez, e daí a gente começou a compartilhar, né? Daí uma pessoa do Instagram, ela viu e ela leu assim, mãe atípica. Daí ela passou assim no direct pra mim assim, Simone, então quer dizer, o que é atípico? Você não é normal? Ou tua filha, o teu filho que não é normal? Como assim? Você pode explicar? Daí eu falei, olha, o que é a questão do normal. O que é o normal? Que é tão complicado isso. Quem de fato é normal? O que é ser de fato normal, né? Eu acho que o normal é ser humano, né? O normal é ser humano. Não é verdade, Aline? Acabaram de perguntar aqui, né, qual é a relação entre TDAH e a mãe ficar com medo de a criança deixar de amá-la. É justamente isso. É o medo do desconhecido. Às vezes você tá ali pegando o seu filho, que você ama, que é muito precioso para você, você vê a palavra transtorno e você fica assustado. E você não sabe até onde você pode ir com aquela criança. Você fica com medo de traumatizar. A gente tem milhares de canais de informação e muitas vezes essas informações são contraditórias. E aí quando a gente vê uma página que nem essa da Jana, que mostra com tanta leveza a realidade, assim, você percebe que, poxa, é super, né, natural, as pessoas conseguem conviver. Eu já recebi ataques no meu direct do tipo, como você pode trabalhar com saúde mental se você tem um transtorno? É triste, bem triste. É triste. Então, e assim, realmente, às vezes, os pais, eles ficam postergando levar, porque eles não querem o rótulo do diagnóstico. Isso aconteceu na minha casa, inclusive. O meu sobrinho, ele tá indo pro médico, acho que pra neuropediatra, no dia 2 agora de junho. E assim, ele mora com a minha mãe e foi um sufoco até eu convencer minha mãe a levar ele pro médico. Justamente porque ela tinha medo de realmente confirmar aquilo que sempre foi muito claro, sabe? Eu fui passar férias no Brasil, acho que em 2019, final de 2019. E, tipo assim, 2 semanas com ele, eu estava ficando louca, sabe? Eu tava dizendo, cara, eu sou a tia e eu não tô aguentando. Eu já tava quase pagando a ele pra dizer assim, olha, vamos
5 minutos de silêncio, eu te pago. E ele assim, sabe, muito agitado, conversa e não para quieto, nem para fazer o que ele gosta. Eu fui dar uma aula de inglês para ele e ele, tipo, não parava e rodava o cabelo. E, tipo, eu explicando a ele, daqui a pouco ele, tia, sabia que não sei o que, te passando que não tinha nada a ver. E eu só olhando, meu Deus do céu, isso não tem pegado. Tenho certeza. E aí eu tive que convencer ela pelo medo, sabe? De mostrar para ela de que não era apenas uma criança que não consegue prestar atenção, é uma criança que não para quieto, que conversa demais. Eu já fui dizendo a ela de todos os prejuízos que ele pode ter. Eu fiz, olha, ele pode chegar na adolescência e o risco dele usar droga vai ser muito Não. maior. O risco dele Maior usar mesmo. álcool vai ser muito maior, dele se envolver num acidente de Uhum. trânsito. Aí pronto, falei drogas e álcool, o mundo se acabou, né? Não vamos marcar o médico. Só assim, porque as pessoas às vezes não têm a dimensão dos prejuízos que a gente pode ter a longo prazo, sabe? Ainda fica muito nessa crença de que é só uma falta de atenção, sabe? É Uhum. só uma preguicinha, é só uma procrastinação, e não é, sabe? Os prejuízos, é como você falou, é no trabalho, é em relacionamento, é em tudo. Sim. E assim, sabe, Ó, aqui Jana? tem uma pergunta. Pode falar. Não, Então, só. aqui tem uma pergunta, Fih, Hum, sobre os pais que não aceitam que a criança tem TDAH. Então, no meu caso, aconteceu muito isso com meu esposo, porque chegou uma hora que eu tive que tomar a decisão de medicar o Murilo sozinha, porque tem psicólogos que são contra a medicação, tem profissionais da área da escola que são contra a medicação. Então, teve uma hora que coube só a mim decidir aquilo. Então, eu me senti uma bruxa, pior dos seres humanos, entrando na farmácia e comprando um remédio tarja preta para dar pro meu filho. E daí meu esposo dizia, por que remédio? Como que para jogar videogame ele fica 2, 3 horas lá jogando videogame? Eu dizia, até eu explicar para ele, hiperfoco. sei que foi um caos aqui em casa, até o meu esposo pegar, eu mandava artigos pro meu esposo, tudo que eu via na internet, eu mandava para ele ver que aquilo lá Uhum. se relacionava ao Murilo, sabe? Então, dele foi aceitando aos poucos. E foi muito engraçado, porque o Murilo, ele era aquele TDAH mesmo, e agora ele não tem mais o H, ele não é mais hiperativo, né? Então, ele não parava para copiar na escola, a professora me mandava vídeo, ele em volta da carteira, ele vinha, copiava um pouquinho, tudo com as letras, assim, e misturava tudo, copiava uma matéria na outra. E no primeiro remédio que eu dei para ele, até uma mãe perguntou aqui qual remédio, eu dei Ritalina para ele. O primeiro dia, a professora já me mandou um vídeo dele sentadinho, com a touquinha, tava frio aqui na cidade, né, para variar, touquinha na cabeça, copiando. Eu chorei lá em casa, sabe? Nunca vou esquecer dessa cena, eu chorando de ver meu filho sentado, copiando a matéria. Então, a medicação não faz muita diferença. A medicação, Nossa, e quantas mães devem estar se identificando, né, com a tua fala, Sil. E eu vejo assim, sabe, Jana, Aline, meninas e meninos que estejam na live, ainda na escola, quando a gente percebe da parte dos pais, mas a gente também percebe por muitos educadores, que tem uma visão não só TDAH, a própria depressão, né, ou crises de ansiedade. Infelizmente, aquela visão conservadora, que é mimimi, sabe? Que é frescura, que é coisa da idade, que vai passar, e uma resistência muito grande a aceitar ajuda, a buscar ajuda, sabe? Então, realmente, eu acho que a gente, enquanto escola, ainda tem muita coisa para fazer essa ponte com a família, essa ponte tem que ser estabelecida, né? Que emocionante você falando, e a gente fica imaginando a força que você teve que ter, porque você tinha uma postura, o pai tinha uma visão um pouco diferente, né? E aí E não você tem sente jeito. que aquela carga é você que tem que decidir, não adianta. Não é A Aline fácil, falou né? alguma coisa Então, sobre medicamento? Então, o medicamento é importante, principalmente para a criança, principalmente. Fase inicial da descoberta, que você está começando Porque tudo na vida, eu sei que vai ser horrível dizer isso e que as pessoas vão... Mas é o aspecto neurocientífico da coisa. Tudo na vida, tudo é rotina e comportamento. Infelizmente. Eu sei que e pra gente rotina, pra quem tem TDAH, Nossa, terrível. rotina é uma piada, né? Porque a gente, né, não consegue manter uma rotina. Uma hora você tá com a energia aqui, outra hora ela desabou e cadê a rotina? Então, assim, no começo eu fiz uso de medicamento, não só para TDAH, como para ansiedade. Tomei estalopram por quase 2 anos. Depois, eu fui conseguindo condicionar minha rotina de uma forma que hoje eu não preciso mais.
Mas por quê? Eu falo que eu sou a louca do planner. Eu planejo, né, a minha semana no domingo e eu cumpro ela, faça chuva ou faça sol. Com vontade, sem vontade, com vontade de... Porque tem hora que a energia acaba de uma forma que a gente não quer nem sair da cama, Nossa, né? não quer nem respirar. E as pessoas... E olha que loucura, né? Quantas pessoas não acham que isso é preguiça? Quantas pessoas não vão dizer, que nem ela estava falando do filho dela agora, jogando videogame, né? Que o marido dizia assim, ah, mas jogar videogame ele fica 2 horas. Mas é claro, Uhum. videogame, as telas Sim. são dopamina pura, a gente não Gostoso. tem dopamina. Dopamina. Perguntaram aqui na caixinha como funciona no córtex pré-frontal, né? O TDAH no córtex pré-frontal, imagina assim, seu córtex pré-frontal é o CEO do seu cérebro. É o cara que manda em tudo. É o executivo. O córtex pré-frontal de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção, segundo Kahneman, ele tem uma atividade reduzida. Então a gente não consegue compactar as informações do passado, do presente, para tomar decisões lúcidas para o futuro. É tudo uma grande bagunça, é ingerenciado. Respondendo essa pergunta que fizeram aí. Então, o medicamento é importante, mas eu acredito que a terapia é muito, muito, muito valiosa no processo. Sim. É como eu sempre falo por aqui, né? Uma mudança do estilo de vida. Quando você É. falou, né, de que você tomou medicamento e depois, né, pôde caminhar, né, com suas pernas, digamos, é mais ou menos o que eu sinto agora, depois que eu comecei o medicamento. Porque eu sinto minha mente mais desacelerada, eu consigo me observar melhor se eu vou interromper uma conversa ou não, se eu vou ser impulsiva ou não. Então, eu quero aproveitar justamente esse período com a medicação para me conhecer quais são os gatilhos, né? O que é que funciona ou não comigo. Para, com certeza, no futuro eu conseguir caminhar com pernas, né, com minhas pernas. Eu acho que o medicamento justamente faz isso, né? Tipo, tirar aquela névoa ali dos olhos para você conseguir enxergar, né? Se entender e depois seguir em frente. Tem até uma pergunta aqui que é e em relação a filhos com apenas déficit de atenção, como atua a Ritalina? Não existe só o déficit de atenção. Já tiraram, né? Não existe mais o Não Uhum. TDA, existe. né? Pode ser que seu filho não esteja pulando e rodando pela casa toda igual um peão, mas lembre-se que eu também não rodava. E muitas outras crianças também não. Eu tinha alunos com TDAH, alunos do 6º ano, que eram quietíssimos. A sala estava pegando fogo e eles estavam quietos. Porque a hiperatividade, ela não precisa ser só motora, ela pode ser Sim. mental. E E eu acho normalmente que é ela é pior mental. ainda. Acho que É mental é pior. pior Mil ainda. vezes. Queria eu ficar correndo em volta do Uhum. condomínio. Nossa, sim. Sim. Ainda fazia exercício. Se exercita. Você no final de tudo nem fez exercício, tá super cansado, porque a mente não para. Tem dias Uhum. que, nossa, tinha dias que dava desespero, assim. Eu lembro que na conversa com o médico eu falei, olha, é até meio doido eu falar um negócio desse, mas às vezes eu tinha vontade de bater minha cabeça na parede, que era pra ver se desligava, assim, de tipo, nossa, eu só preciso de silêncio. Tipo, é muito desesperador. Teve uma vez Sim. que eu falei pra minha mãe assim, hoje eu não me suporto mais. Tipo isso, Deve me ser tira de muito perto de legal. mim. É muito legal não suportar alguém, é normal, faz parte, somos seres humanos. Mas não se suportar mais é terrível. Assim mesmo, né? É, Não tem pra onde ir. E olha, isso. né, Aline, aqui nós estamos em 4. Eu, no caso, e pelo que você relatou também, a minha hiperatividade era mental. Como vários comentários, eu vivia com a cabeça no mundo da lua, né? Mas aparentemente quietinha. Já a Jana e a Silmara, eu acredito que mais espevitadas, mais agitadas e coisa e tal, né? Mas interessante o quanto, Aline, que profissionais da área de saúde ainda relutam em separar, né? A déficit de atenção da hiperatividade. Eu tenho uma colega professora que ela recebeu faz agora, pouco tempo, o diagnóstico dela, mas foi colocado, você não tem hiperatividade, você só tem déficit de atenção, sabe? Agora, recente, faz uns 2 meses. Eu vejo que muitos profissionais, Desatualizados. sim. Sabe o que eu encontrei esses dias? Vocês vão ficar meio... Um psicólogo falando que TDAH não existe. Ele estava dizendo... Eu tenho print disso. Ele estava dizendo que não, a própria pessoa que descobriu o TDAH
ela depois disse que não existe. Gente, tá maior fake news que rola por aí, né? Essa história. É igual Eu falei, vacina. gente, mas pesquisa científica, a gente faz o que com ela? Põe fogo? Ah, Porque se tem uma pesquisa científica me provando que seu cérebro funciona diferente, em termos de neurotransmissor e tudo mais. e A vários e Então, vários. resistência que há, né? Para aceitar. tanto que meu perfil, né, é muito mais para pegar os profissionais de saúde e falar para eles, olha, tudo que está saindo de pesquisa científica aqui, que de vez em quando eu vou colocando num tom bem leve. Por quê? A ideia não é ser eu ser a pessoa que está atrás de pesquisa científica e só eu vou trazer ela. Não, porque eu não tenho como dar conta da demanda. A ideia é fazer com que mais e mais pessoas vão se atualizando para poder estar prontas para atender a criançada e os adultos que chegarem no consultório. A terapia tem que ser uma experiência incrível, não pode ser uma experiência mais ou menos traumatizante. Porque saúde mental ainda é uma coisa estigmatizada. Eu Muito. ainda recebo pessoas que falam para mim assim: eu nunca quis saber da minha saúde mental porque senão vão dizer que eu sou louco. Eu mesma, eu não conseguia dizer para minha mãe o meu diagnóstico. Por causa das coisas que eu ouvi em casa. E até sobre o que a Aline falou, veja como é que é as coisas. Então, assim, nós somos em 4 irmãos. E eu tenho um irmão mais novo que ele tem esquizofrenia. Então, eu sempre pensava assim, poxa, minha mãe e meu pai já têm a cruz deles para carregar, né? Então, quando eu percebi alguma coisa em mim, não, mas vamos levando, porque, ou seja, eu não queria colocar mais esse peso, né? E eu conversando com meu pai, a Silmara conhece meu pai, que ele é muito gente boa, fala mais, na linguagem popular aqui, fala mais que o homem da cobra, ele é muito agitado, ele fala bastante, né? Eu tenho quem puxar. E provavelmente ele tem TDAH, se fosse feito um diagnóstico, né? Daí a gente conversando esses dias, eu até tentando explicar, mas talvez pela idade, apesar de ser uma pessoa muito lúcida, muito esperta, mas há uma resistência em entender, né? E eu gostaria de fazer, tem umas perguntas interessantes, uma pergunta para a Aline, se ela puder me responder. Quando a gente falou dos profissionais, por isso que o perfil da Jana ele é tão gostoso, porque ela sempre fala pela gente algumas questões sobre esses profissionais, né? A importância de você não aceitar o primeiro diagnóstico e ponto, e você, né, ir atrás. Mas um dia a Jana colocou alguma coisa sobre letra escrita. E, lembra, Jana? E você comentou alguma coisa sobre a professora lá. Eu, por exemplo, a minha letra, horas é de um jeito, horas é de outro. E eu passo no quadro e às vezes eu falo, nossa, professora, que letra linda. Quando eu tô bem de boa, bem tranquila, nossa, a letra fica uma coisa de louco. Mas às vezes ela é misturadona, ela é bem, né? Então, você que trabalha essa questão, essa parte mais voltada para parte neurológica, assim, tem algum comentário para fazer sobre isso? Essa instabilidade também na escrita? Pensa que a gente tem uma velocidade de pensamentos gigantesca, né? É uma grande bagunça acontecendo lá na cabeça da gente. Sua letra ser bonita às vezes já é bem legal, que a minha eu não entendo. As chances de eu escrever e eu mesma não entender são gigantescas. Porque eu falo que eu posso escrever um F e um A de 5 formas diferentes em uma frase. Não tem um Exatamente. padrão. Porque o que for mais fácil de acordo, o meu pensamento está ali na velocidade. E eu acredito que isso é muito comum, pelo menos é o que eu ouço de relatos, né? Que é muito comum a galera não ter uma letra muito boa porque tá pensando e o braço não acompanha. Mas e vocês com os filhos de vocês? Como é o caderno deles? Como é, Sil? Foi bem difícil, tenho que ajudar ele, tenho que separar matéria por matéria, porque ele ainda continua daquele jeitinho lá de trás, quando ele tinha 8 anos, de misturar as matérias, né? Porque daí ele não sabe o que ele vai estudar depois da prova. Vai estudar inglês, tá copiado matemática no caderno de inglês, né? E, assim, ele copia tudo certinho, sabe? Mas só porque ele esquece muito de anotar prova, as amigas dele que tem que estar. Murilo estudou para prova. A sorte que eu tenho as abençoadinhas duas amigas que mandam mensagem para ele. Daí, às vezes elas me chamam lá no quarto: tia, o Murilo não estudou para prova e tem prova amanhã. Ai, ai. Então ele não anota e ele tem dificuldade de entregar bilhete. Manda um bilhete da escola, eu digo, não me mandem bilhete, me mandem uma mensagem no WhatsApp, porque o Murilo não entrega bilhete, perde bilhete. Meu Deus, perde material.
E é até bom você Sim. ter falado que você organiza o horário dele, né? Porque é o que muitas mães me perguntam por aqui, essa parte do como é que eu posso ajudar meu filho a se organizar, né? No estudo, de fazer realmente um calendário, né? Semanal. Sempre perguntam por aqui. Então, como é que tem funcionado para você, assim, ajudar ele, né? Nesse sentido? Então, foi bem difícil, porque eu tenho dois, né? O mais velho e daí o Murilo, que veio depois com o TDAH. E daí o Vinícius, eu nunca precisei sentar junto para estudar. E o Murilo, eu tenho que sentar junto com ele. Não adianta só eu dizer, vai lá e estude, que ele não vai estudar. Então, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que separar as matérias, eu pego aqueles post-it, né? Separo no caderno dele português, matemática, tal, 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 e deixo tudo anotadinho para ele saber que matéria que ele abre no dia da aula. E tenho que sentar junto, ver se tem tarefa, tenho que sentar junto para estudar, porque senão não rola, deixar sozinho por conta, se não rola. Não é, e é muito interessante porque é bem difícil mesmo, porque a criança ainda não tem a maturidade emocional de entender que ela tem que fazer aquela rotina. Eu me Sim. lembro que eu nunca estudei para a prova certa. Não é, eu sei, é terrível, né? É aquela coisa de eu estudava, chegava lá, ah, não, mas hoje não é essa prova, é prova de matemática. Era sempre a prova de matemática, né? Falava, não, lasquei de verde e amarelo. Tanto que eu parei. Eu falei, não, eu vou estudar todos os dias um pouco em casa e vou nunca mais estudei para prova. Porque eu falei, não dá certo, eu me confundo nas datas. Então, é muito interessante que até hoje eu criei o hábito de eu anoto no planner, eu anoto numa luzinha que fica em casa e no celular e vai apitando o compromisso hora a hora. Porque as chances de eu confundir tudo já aconteceu 1000 vezes de eu entrar no link de reunião na terça-feira e a reunião era quinta. Então imagina, ali criança acontecia milhões de vezes mais. Sim. Então, eu acredito que a organização tem que ser realmente com... É muito incrível, gente. O papel Sim. da mãe e do pai nesse momento, com uma criança que tem o diagnóstico, pode fazer toda a diferença, né? Em questão de bullying na escola e tudo mais. Autoestima, né? É muito problema com baixa autoestima. Ele dizia, eu sou burro, eu nunca vou aprender, eu sou feio. Então ele se achava feio, se achava burro, que não ia conseguir aprender. Daí essa escolinha que ele estudou até o Fundamental 1 era muito boa. Eles tratavam muito dessa parte da autoestima dele, sabe? Chamavam ele na secretaria para fazer a prova lá, às vezes quando ele tinha dificuldade de fazer em sala de aula, ele fazia lá na pedagogia. Daí elas corrigiam lá e elogiavam ele. Diziam, nossa, Murilo, como você está bonito hoje? Como você está cheiroso hoje? E presenteavam ele com bombom. E diziam, olha, Murilo, mas não conte para os amiguinhos que você está ganhando esse bombom, tá? Você está ganhando porque você se destacou nessa prova hoje. Então eles tinham um jeito de tratar o Murilo, sabe? Diferenciado. E daí eu também aqui em casa sempre tento exaltar que ele está bonito, mas ele ainda tem problema de baixa autoestima. Eu falo sempre isso para as mães também. Olha, eu como a filha, né? Não, sou a filha com TDAH. Quando eu penso, né, em relação a mim, eu sempre falo para as mães, olha, tenta o máximo possível elogiar, sabe? Tipo, tira aquela coisa da boca do a criança tirou um 10, ai, não fez mais que obrigação. Ou então a criança tirou um 9, poxa, podia ser um 10, hein? Então, tipo, tira essas frases da boca, comemora cada pequena conquista, porque pra gente, a gente cresce acostumada a não comemorar conquistas, mesmo que elas sejam grandes, porque a gente sempre fica naquela coisa do ai, se eu tivesse me esforçado mais, de repente essa conquista que foi grande, podia ter sido maior ainda. Ou então, Sim. e foi sorte, foi pura sorte, tipo, porque eu sou burro, sabe? É uma coisa que passa o tempo todo na cabeça. Então, acho que é uma coisa que os pais ali em casa têm que estar o tempo todo elogiando e fez uma coisa certa, recompensas, né? Porque até a Eu gente tenho muito agora, aprende. né, que é cruel. E até também, né, eu vejo assim, até tem alguém que fez um comentário e sobre ser mãe TDAH, né? E antes disso, eu só queria comentar assim, eu vejo na escola o quanto é importante o filho ter o laudo. Claro, gente, nem tudo é de fato. Às vezes, por exemplo, uma criança, ela passou por os pais separaram, ou teve uma perda, a criança está desatenta, a criança, ela está se adaptando a uma situação. É uma coisa. Mas quantos alunos que eu vejo que reprovam, e reprovam, e reprovam, e dá uma
dor no coração. Então, é preciso ter um laudo, por quê? Porque com o laudo é um amparo até para pedir que a criança seja avaliada de uma forma diferente. Porque às vezes é uma criança que ela não consegue, ela não vai conseguir ter um caderno organizado, ela não vai conseguir, talvez, fazer a prova como os demais. Mas ela tem o direito de ser avaliada diferente. De repente, oralmente. Eu, por exemplo, a minha oralidade, eu sempre fui de falar muito, né? Sempre fui de falar. Então, tem o direito de ser avaliado de uma forma diferente dentro das necessidades. Então, o laudo garante isso. Isso é muito importante para as escolas, que os pais vão atrás, que os pais busquem isso, né? Quando alguém perguntou ali sobre ser uma mãe TDAH. Então, eu vejo assim, até por aquela conversa que a gente teve na live da mulherada número 1, né? A número 1, eu comentei. Então, eu tô nesse processo de reeducação também, de adaptação. Então, e uma coisa que eu acho muito importante, a gente, de fato, principalmente a mãe TDAH, que tem um filho TDAH, você cobra, mas você vai ter que ser o exemplo também. Né? Então vai ter que ser ambos os lados. Vocês vão ter que caminhar juntos, se organizando ali. Porque realmente você vai ter que ser uma referência para ele, né? E uma coisa também muito importante, né? A Silmara falou, e eu conheço tanto o Vinícius quanto o Murilo, a importância de não comparar os filhos. Porque machuca muito a comparação, né? A gente sabe também, né? Então, a importância de não comparar e de realmente celebrar os avanços, comemorar os avanços. Olha, realmente há um grande risco da criança sentir um patinho feio e ter graves problemas de autoestima mais tarde, né? O Murilo já sofreu uma comparação com a professora mais antiga da escola uma vez. Ela chegou, você é a mãe do Vinícius? O Vinícius sim é uma bênção. Agora o Murilo é um capetinha. Na hora aquilo lá, eu não sabia o que eu respondia, que eu fiquei quieta. Eu pensei assim, pra mim me tocou, imagina pra ele, né, que era pequenininho, na época devia ter uns 9, 10 anos, né? Uhum. Então, os profissionais, a gente que é pai, que é mãe, tem que se cuidar muito para não comparar nem com amigos, nem com os outros filhos mais velhos, porque isso afeta muito o psicológico deles. Muito. Na verdade, E até eu sou assim, mãe, por é um exemplo. filme que, acho que eu já comentei até, mas é um filme, aquele filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, que aborda o caso do menino, do Ishan, que tem dislexia. É claro que o foco ali é dislexia, mas essa questão da comparação, porque o irmão do menino no filme, nossa, ele era o oposto, ele era 10 em quase tudo, né? Ele era incrível. E daí o irmão mais novo com aquele grau de dificuldade, uma genialidade, mas um grau de dificuldade muito grande, né? Então, apesar de ser sobre dislexia, mas ele diz muito disso tudo que a gente está falando também, né? Da questão da autoestima, da questão da comparação, né? E a gente aprende muito, muito, muito nesse processo como ser humano. Eu acredito que talvez, eu não sei se vocês devem conversar a respeito, Silmara, com o teu esposo também, né? Com o Ivan, ele também deve ter aprendido e reconhecido que você estava no caminho certo quando você optou por ele usar, né? A Ritalina, né? Às vezes eu mando alguma chargezinha que sai da internet, daí ele fala, nossa, amor, é bem igual o Murilo mesmo, né? Porque assim, no começo, antes da gente saber sobre, eu sabia sobre o TDAH, assim, mas de pessoas bem distantes de mim, então eu nunca tinha me aprofundado, saber como que funcionava, o que que era, né? Só depois que o Murilo teve o diagnóstico. Então, até ele ter esse diagnóstico, foi muito cansativo aqui em casa, porque era muita briga na hora de se aprontar, para mandar escovar os dentes, para sair, era um caos para sair nós quatro junto aqui de casa, porque ou ele não gostava, não queria porque o calçado dele não combinava com a roupa, ou o boné não dava certo. Nossa, era um sofrimento aqui em casa na hora de sair. E eu digo, né, tem uma musiquinha de São João Bosco, né, que ela fala, não com pancadas, João, mas com amor no coração. E meu marido, ele sempre se exaltava e queria brigar e já queria bater. Eu dizia, não, não vai bater, vamos com amor, tem que ir conversando, que uma hora vai o negócio. A Aline ia Porque falar se alguma for coisa? na base do grito, não rola. Eu não sou mãe, mas assim, todas as mães que eu atendo, eu percebo que as mães que têm TDAH, elas têm até uma abertura maior de querer ajudar o filho. Porque nós somos de uma geração, pelo que eu estou vendo aqui na nossa faixa etária, que nós tivemos pais corretores, né? Os pais que corrigiam a gente. Não, não é assim, né?
o 10 é 10, 9 não tá bom, estude mais. Eu falo que a minha geração pouquíssimo escutou elogios. Tenho certeza Sim. disso. Uhum. Existem pesquisas sobre isso. Essas crianças de agora, estão vivendo uma outra geração. Uma geração que tem muito mais informação. Ainda que saúde mental não seja, eu brinco que ainda não é hit no Brasil, mas já é uma coisa muito mais falada. Então, o que eu percebo nas mães com TDAH é que são pessoas que elas vão se descobrindo, como eu estou vendo aqui com o de vocês, junto com os filhos. Isso torna o processo ainda mais sólido, ainda mais bacana. É diferente de quem nunca teve nenhum diagnóstico, de repente, e teve que procurar e se encontrou com preconceito. Porque normalmente essa mãe já viveu o preconceito dela. E ela está pronta para abraçar essa criança. Por quê? Porque se você tem TDAH, a chance de o seu filho ter TDAH são de mais de 50%, né? Fora as questões ambientais que a gente tem hoje, que são importantes também. É aquela coisa, se você tem um diagnóstico, como é que você não vai entender seu filho, né? O que Sim. eu percebo é que as mães que não têm o diagnóstico, né? Que muitas vezes elas ou não têm o TDAH mesmo, ou não querem saber que tem mais dificuldade em lidar com a criança. Então, assim, eu entendo que exista uma aflição pelos comentários. Desculpa que eu vi subindo aqui, em maternar tendo TDAH, né? Mas se você se acolheu, você vai poder acolher uma pessoa parecida com você também, né? E sem medo, porque é muito interessante isso. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, por muito tempo não dirigi, porque eu tinha muito medo de ser distraída de minha cabeça para outro lugar e eu causar um acidente de trânsito. Eu não sei Eu como. sou assim, tenho 42 anos, tenho carteira, 13 anos e não dirijo. E às vezes eu fico pensando se essas pessoas que estão perguntando isso não estão com medo do maternar delas. Uhum. Sim. Sentiram medo em algum momento do maternar de vocês? Muito. A gente se cobra muito. Eu penso às vezes, será que eu tô sendo uma boa mãe? E de tanto que eu me cobro, assim, com relação ao Murilo, porque até hoje ele não tá tomando a medicação, eu sou chamada na escola frequentemente. Aí eu desenvolvi uma ansiedade, eu tive uma crise de nervos, que eu fui parar no médico há uns 15 dias atrás, achando que eu estava tendo um AVC, porque me paralisou o lado direito inteiro, com amortecido, né? De nervo, porque a gente se cobra, a gente pensa, será que eu estou sendo uma boa mãe? Como será que vai ser lá na frente o futuro dele? O medo que se envolva com amigos, com drogas, que nem vocês falaram no começo ali da live, né? O medo que se envolva com drogas, com bebida, com coisa errada, né? Porque eles são muito influenciáveis. Eu não sei se é normal do TDAH, mas assim, com relação aqui em casa, ele é muito influenciável. Então eu tenho que estar na cola sempre, sabe? E daí isso acaba sendo meio cansativo pra gente. Sil, posso fazer uma pergunta para você? Eu fui te Pode. conhecendo e você falando muito sobre a questão de a gente conversando sobre a questão do TDAH, que você via muito em você, desde menina, né? Por várias Uhum. questões. E você é uma mãezona incrível, né? Que eu vejo que compra briga, que vai atrás, que luta, e é lindo de ser. Mas e você? Você é mulher. Quando que você já buscou ou pensou em buscar um diagnóstico para você e um cuidado maior com você? Então, eu nunca tive a cobrança dos meus pais quando eu era criança, porque eu tive neurocercose e eu tinha convulsão. Então, eles achavam que o meu não ir bem na escola era devido a isso, às convulsões que eu tinha, aos problemas que eu tinha, que eu tomei medicamento a vida inteira. De agora, depois do Murilo, né, que eu vinha descobrir que eu também talvez seja TDAH. Nesses dias que eu tive essa crise de nervos, que eu consultei, uma ressonância da cabeça, tudo, fui no neurologista, eu nem lembrei de perguntar para o médico, de conversar sobre isso, né? Tô tratando a primeira parte da ansiedade e tudo, né? De daqui 6 meses eu volto e com certeza já vou levantar para ele esse assunto, né? De falar do Murilo e que eu também tenho essa desconfiança, né? Sim. E às vezes a ansiedade já é uma comorbidade também do TDAH, né? Sim, Na verdade, é muito comum se confundir com outros diagnósticos. Muitas pessoas não estão diagnosticadas porque têm diagnósticos confusos, né? Muitas pessoas uhum, acabam achando que são bipolares, outras que têm TAG, leva a TAG mesmo, eu mesmo Uhum. tive a TAG.
E como muitas e muitas outras comorbidades. As pessoas falam para mim, ai, mas eu tô confuso se eu tenho isso, aquilo. Alguém perguntou, posso ser diagnosticado em uma sessão? Eu acho, assim, eu acho que ser diagnosticado em uma sessão é uma missão impossível. Não, o Porque pior é que diagnosticam com tag, né? Tipo, em uma sessão, em 5 minutos, a pessoa nem abre a boca e já sai com tag. e com uma receita. Uhum. Receita. Não, diagnóstico sério, gente, exige conversa, existe abrir várias caixinhas. Eu falo que nenhum diagnóstico vai acontecer de verdade em menos de pelo menos 4 sessões, assim, muito, muito bem aproveitadas. Então, toda vez que você sair com um diagnóstico em uma sessão, vá de novo procurar esse diagnóstico. Com certeza. É, Aline, você foi diagnosticada aos 27 anos, você estava contando, né? Porque, assim, o que que você, como também na área que você trabalha, nos atendimentos, qual a orientação você falou? Se, por exemplo, até a gente comentou na live passada, muitas vezes, como para mim também, 2 vezes, não, era ansiedade. Era ansiedade. Até que realmente, né, foi feito esse processo, foi feito uma pesquisa, né? Foram várias vezes de atendimento, respondendo questionários que me fizeram eu despertar para coisas que eu nunca tinha parado para pensar, até que vem o diagnóstico do TDAH combinado, ou seja, a desatenção e a hiperatividade mental, né? Mas assim, como é difícil, como alguns profissionais relutam, né, em diagnosticar com o TDAH, né? Essa relutância acho que tem muito a ver com essa crença de que talvez o TDAH para algumas pessoas não exista. Tem a ver também com a crença das pessoas acharem que ter o TDAH fazem delas menos inteligentes, menos apropriadas para qualquer coisa, e gente, não faz ninguém menos nada, muito pelo contrário. Torna-se o processo talvez mais difícil. Mas na idade adulta, por exemplo, que o seu córtex está amadurecido, amadurece lá pelos 22 anos, para a gente talvez isso chegue lá nos 28, 29, ficam algumas dificuldades, mas menos, né? Você tem uma lucidez maior do que uma criança. Então, assim, para mim, por exemplo, eu sempre fui considerada uma criança ansiosa. Tanto que eu comecei a ter crises de enxaqueca com 6 anos de idade. Eu ia para a escola com a minha mãe parando o carro para eu vomitar pelo caminho antes das provas. E é muito louco isso, porque, por exemplo, eu era considerada uma criança muitíssimo inteligente. Minhas notas todas eram sempre muito altas. Só que eu era muito insegura, por eu ser muito distraída, eu sofri bullying. A escola para mim foi horrível, não tenho nenhuma saudade. Eu sofri bullying durante todo o tempo. E aí, quando eu fiquei adulta, me casei muito cedo e eu comecei a ter uma noção melhor das minhas escolhas. A ansiedade explodiu. E nisso que a ansiedade explodiu, eu precisei de ajuda, porque eu comecei a ter crises de pânico. E eu fui, né, numa psiquiatra, e essa psiquiatra também é psicóloga. E ela falou, não, vamos fazer umas sessões aqui para entender você melhor. Ela começou a medicar minha enxaqueca, e assim, tive pouquíssima melhora. E aí ela foi conversando comigo, fazendo testes e tudo mais. E nesses testes e nessas conversas, e essas conversas duraram mais ou menos uns 5 meses, ela me fez o meu Caiu minha internet. diagnóstico. Voltou. Com Voltou. TDAH. E depois, mais pra frente, ela me diagnosticou com TEA. E o TEA ela dizia que ela já tinha os indícios bem, bem cedo, mas ela preferiu esperar para dizer. E é muito interessante que eu saí do consultório e eu não aceitei os meus diagnósticos. Porque eu falei, não, isso é impossível. Eu já tinha 2 faculdades, 2 especializações. Eu falei assim, gente, mas como pode? Eu tinha uma ideia de que TDAH era outra coisa. Eu falei assim, não, não é possível. Essa mulher está maluca. Mentira, ela não está maluca, que até hoje as pessoas que precisam de medicação encaminham para ela. E aí eu falei assim,
Não, e fui em outra, eu paguei uma fortuna. Eu fiz exames de ressonância magnética, né? Porque eu só, como todo bom TDAH, quando entra em hiperfoco, o que a gente quer? Todas as respostas do mundo sobre aquele assunto. Sim. E aí foi se confirmando, né? E aí eu pensei, como eu vou dizer isso pra minha mãe? Pro meu pai? Que eles tiveram um filho transtornado. Né? A cabeça da pessoa. Olha aí o termo transtorno, né? O termo transtorno é forte. É. Mas, assim, Sim. cientificamente, a gente entende depois que transtorno todo mundo tem algum, tá, gente? Quem não tem tá sabendo. Exatamente. E aí, Uhum. assim, mas tudo começou com ansiedade. E, assim, a gente tem que entender que quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, inclusive as crianças, elas têm um nível de ansiedade muito maior. Por quê? Como é que tá o córtex pré-frontal dessa criança? Com essas informações. A amígdala, né, cerebral, que também é muito, muito, muito hiperativada por conta do transtorno. Ou seja, ela é muito mais estressada, mais irritada. A gente é muito mais intenso. A chance de a gente Intenso. explodir com ansiedade é muito maior. Mas, assim, a minha ficha sobre quem eu sou só caiu quando eu fiz 30 anos. Né? E aí, quando eu olhei todos os prejuízos que o transtorno trouxe para minha vida, e desculpa, ele traz prejuízos e a gente tem que frisar isso aqui, Sim. eu fiquei muito triste de não ter saído aquele dia do consultório e ter dado toda a atenção pro meu diagnóstico. Uhum. Sim. É o que eu sempre falo por aqui, né? Tipo, a gente tem que viver o luto, não tem jeito, né? Alguns vai passar mais rápido, outros não. Eu meio que não. Eu acho que eu sempre me cobrei tanto, né? Que eu nem consegui viver o luto, porque o alívio foi tão instantâneo de que, tipo, putz, Lila, não sou tudo aquilo de ruim que eu achava, que depois eu até fiquei me cobrando por eu não ter vivido o luto. Foi tipo assim, mas você devia ter chorado horrores, sabe? Devia ter chorado todas as pitangas, tudo que não aconteceu. E logo eu, né? Que sempre fui muito de, ai, mas por que eu? Por que não sei o quê? E pela primeira vez na vida eu não pensei no porquê eu, sabe? Foi aquela coisa de, ufa, agora eu tenho uma resposta. Sabe? Parece que pela primeira vez eu tava me vendo de verdade na vida, sabe? Mas muita gente tem realmente esse período, né, de negação, de luto, e tem que viver, né? Tem que viver até esperar o momento que passa e vai para o próximo passo. Sim. E eu vejo, assim, sabe, a Jana, eu também acho que essa parte do luto não teve. Acho que teve, ah, então é isso. Ah, então é isso. Eu me entendi, foi a resposta para muitas coisas. E sabe o que mais me fez eu entender realmente com o TDAH? E eu vejo que é uma coisa que eu vejo nos meus alunos. Prazo, entregar trabalho, cumprir prazo. Eles sempre deixam para o último, para o limite. E muitas vezes, é o costume já, né? Porque é de um ano para o outro. Eles trazem trabalhos incríveis, mas deixam para fazer em cima da hora. Exatamente como eu vejo muitas vezes na vida. De deixar as coisas, parece que é uma dopamina, parece que é um estimulante para a gente sentir que tá assim em cima do laço. E a gente corre atrás e a gente faz. E acontece. E eu vejo muito isso nos alunos também. Gente, né? a live vai cair daqui a 1 minuto, porque o Instagram não gosta da minha pessoa. Minhas lives só podem durar 1 minuto. Todo mundo dura 4 horas, menos a minha. E para eu não perder aqui a live, eu acho que eu vou encerrar agora. E aí eu chamo vocês novamente. E aí a gente pode voltar com as perguntas. Então, gente, quem fez as perguntas antes, coloca novamente quando eu voltar, porque com certeza vai sumir. E aí a gente volta para fazer pergunta, tá? Então, até daqui a 1 minutinho. Tá bom. Tá, tchau.